elas vão acumular esses sedimentos, como a gente viu, e vão formar o que a gente tem hoje pelo solo. Quando a gente pega o nosso solo, assim, pega a terra na mão, e aí a gente vai tirando a terra e deixa só um grãozinho de terra. Aquela terra ali, um dia já foi uma pedra. Aquele grãozinho de terra é, na verdade, grãos de pedra. Só que aquele grão de pedra é tão pequeno, já foi tão umedecido, já foi tão nutrido que ele já está daquela forma ali. Só que a terra em si são meio que grãos de rocha. Então, muita gente ainda não percebeu isso. Eu lembro de muita gente que passou e quando soube disso ficou surpreso. Mas é normal, é completamente normal. A terra que a gente tem hoje, ela vem justamente desses sedimentos. É pedra quebrada, só que em pedaços muito, muito pequenos. Que passou muito tempo, essa pedra foi se quebrando, quebrando, e agora a gente tem terra. Que é justamente esses pedacinhos dessa pedra que foi sedimentada. Que é o que a gente tem no nosso terreno hoje. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto. Olha aí. Essa aí já é a próxima. Ah, tá. Tô compartilhando? Tô não, né? Então, tipo, essas bacias sedimentares podem originar escudos cristalinos. Podem originar ou podem ser originadas de? Tipo, se elas podem criar escudos cristalinos? Sim. No caso, as bacias não podem criar os escudos cristalinos. É como se eles fossem a estrutura original da Terra, sabe? Eles estavam lá, eles foram os primeiros terrenos em si. E aí, esses sedimentos vão gerar outras estruturas, mas voltar a ser um escudo cristalino não vai voltar, não. Escudo cristalino é realmente as primeiras estruturas. É o que para quem joga Minecraft aí seria Bedrock. Aí não vai voltar a ser, não. Olha, deu para entender? Aquela questão, a pergunta, tudo certinho? Sim, sim. Olha, pessoal, tem essa questão aí da VUNESP. Façam aí, diz o que é que vocês acham. Daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, mais alguém? Alguma resposta? Então eu vou responder, hein? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o que tem em comum, que apresenta o que tem em comum as seguintes cadeias montanhosas: Andes, Himalaia, Alpes e Rochosas. Então a gente só tem que seguir, pensar o que é que tem em comum em relação a cadeias montanhosas. Vamos lá. Vamos lá. Geologicamente recentes e resultantes de desdobramentos. A B. Geologicamente antigas e resultantes de desdobramentos. O. A gente tem duas alternativas aqui em que uma é o oposto da outra. Se um é o oposto da outra, só muda uma coisinha, um é recente e o outro é antigo, então já saiba que muito provavelmente, 99% de chance de ser uma dessas duas. Porque uma está dizendo que é recente, e se não for recente é antigo, e se não for antigo é recente. Então muito provavelmente é uma dessas duas. Vamos só. Pronto, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos continuar. Como eu estava dizendo, muito provavelmente é uma dessas duas. Deixa eu pegar o lápis aqui. A C fala assim: localizam-se nas porções orientais dos continentes por onde ocorrem. Aí ela já está querendo que a gente saiba muito especificamente, mas é só você pensar assim. Cara, ele está falando sobre cadeias de montanhas. Cadeias de montanhas só vão acontecer em partes orientais. Dificilmente vão acontecer aonde tiver o encontro das placas. Então, não necessariamente vão se localizar em porções orientais dos continentes. Aqui ele fala um pouquinho mais específico essas daqui, mas a gente pode tirar por essa ideia. Vai acontecer aonde tiver esse encontro, e esse encontro não necessariamente vai ser sempre em porções orientais. E a D, os grandes desníveis foram provocados por falhamentos em terrenos cristalinos. Aí vê, a gente tem diferença em questão de falhas. Falhas é justamente quando a gente tem uma rachadura, por exemplo, uma placa ralou na outra, algo do tipo, uma rachadura no chão assim. Ou seja, aí a gente vai ter uma falha, meio que tipo uma desregularidade, uma foi um pouco para frente. A gente consegue ver isso claramente quando a gente vê uma parte do terreno em que realmente teve essa falha, que uma parte foi para frente, um outro foi um pouco para trás.
Dá para você perceber perfeitamente. Mas falha não é algo que gera uma cadeia de montanhas, entende? Então a gente já tira D também. Vamos lá. A gente tirou a D. Tirou a C. E aí a gente voltou para aquilo. Só muda uma coisa dessa para essa. Então a gente tem que saber. É geologicamente recente ou é geologicamente antigo? A gente está falando de geomorfologia. A gente está falando de tempo geológico. As cadeias de montanhas vieram de tipo 100 milhões de anos para cá. Então você pensa, cara, então é muito tempo? Não, é recente. Porque a gente está falando no tempo geológico, o tempo de vida da Terra. É muito tempo. Mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, ainda é muito recente. Se isso aqui ainda é muito recente, a gente tira que é a letra A. Calma aí. A gente já tira que é letra A. Mas assim que você vê uma que só tem uma coisa de diferença da outra, aí você já se liga que provavelmente essa é uma dessas duas, no caso. Vê. Essa daqui você já tem que fazer um pouquinho mais, tem que ser um pouquinho mais interativo. Vê aí, o que é que vocês acham? Mas também não é muito difícil não. Daqui a pouco eu volto. Quando vocês fizerem, pode ir colocando aí no chat, tá? Vamos lá. C. Já foi todo mundo se embora. Deixa eu responder aqui para ver se dá isso mesmo. Com base em seus conhecimentos sobre a dinâmica de transformação do relevo terrestre, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando a classificação de cada um dos agentes de transformação. A gente tem 1. Agentes endógenos, 2. Agentes exógenos. A alternativa que corretamente enumera a segunda coluna é, então vamos lá. A gente tem o vulcanismo. O vulcanismo a gente sabe que é um agente interno, então vai ser 1. Beleza. A gente tem o intemperismo. Intemperismo a gente sabe que é externo, é em relação à rocha. Tem aqueles 3 tipos. Então, 2. Lixiviação. Lixiviação, processo ocasionado pela chuva. Então, 2 também, é externo. Tectonismo. Tectonismo já vai ser interno, tem relação justamente com as placas. Se ele é um processo interno, 1. E por último, processos erosivos, não precisa nem falar nada, né? Se é erosão, é externo, então é exógeno. 1, 2, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1, 2. Isso aí, C. Simbora. Veja aí o que é que vocês acham. Essa daí dá pra gente conversar um pouquinho em relação a algumas coisas.
Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na costa terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Beleza. Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. Tá, então vamos ver o que é que ele falou aqui anteriormente. Capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície. Tá. Vamos lá. Vou começar de baixo. Erosão, a gente já tira de cara. Que não vai produzir, por exemplo, dobramentos. Não vai ser produzido pela erosão. Desmoronamento também não pega a parte dos dobramentos. Aí vulcanismo não vai produzir, com certeza. Esses três produzir deformações, talvez falha, a gente já tira, já não iria produzir. Epirogênese, interessante a gente conversar sobre epirogênese e orogênese. Inclusive tinha uma questão na nossa prova que falava sobre isso, que a resposta era orogênese, eu botei epirogênese, inclusive sim, errei, mas vamos conversar sobre isso daí. E movimento tectônico. Vamos logo falar sobre epirogênese e orogênese. Epirogênese, ela vai estar mais relacionada assim com a formação de falhas do terreno. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto aqui de uma falha geológica para mostrar para vocês. Então, calma. Cara, tem uma imagem tão boa, mas acho que não vou conseguir encontrar. Aqui, essa aqui é interessante. Eu vou girar ela para ficar mais fácil de entender. Deixa ela carregar. Então, epirogênese, ó. Perceba que essa linha aqui, ela seguia assim, ó. Essa linha aqui, ela seguia assim, reta. E aí teve essa falha e essa parte aqui da pedra, essa parte aqui desceu. Ela era conectada exatamente aqui, assim, ó. Ela seguia essa linha reta. Aí teve a falha e essa parte desceu. Então, falha é justamente em relação a isso. A gente vai ter pirogênese justamente muito ligado com essa relação de falha. E orogênese ligada com a questão de dobramentos. Ou seja, formação de montanhas, por exemplo. A questão, se eu não me engano, falava que caiu lá, falava em relação aos dobramentos, sim. Falava sobre a formação de montanhas e pedia para eu dar o nome em relação a esse tipo de formação do relevo. Aí era orogênese a resposta, que orogênese é justamente ligado à origem de formação de montanhas, dobramentos, esse tipo de coisa. E epirogênese seria mais ligado justamente à questão das falhas. Como aqui a gente tem epirogênese, como eu disse, ligado à questão das falhas. Só que ali na questão ele também cita dobramentos. Então a gente vai de fato, a gente tira epirogênese e vai de fato para movimento tectônico. Movimento tectônico pode sim ter dobramentos na superfície, vai formar falhas, vai produzir deformações. Então ele abrange todas as características que ela dá para a gente. Beleza. Simbora. Esse daí ele traz um textinho para a gente que é bem interessante a gente ler para conseguir resolver a questão. É muito texto, eu sei, mas acontece. A vida é assim. Às vezes aparece um textão desse para a gente. É interessante ler para responder. Vê aí o que é que vocês acham. Me passa, quando vocês me passarem eu volto.
E aí, pessoal? Estão fazendo ainda? Estão lendo? Estão tentando? Desistiram? Como é que tá? Tô em dúvida de novo. Tranquilo. Quando soubesse ficar em dúvida entre duas, pode colocar aí no chat. É, essa questão aí me lembra muito uma questão que teve no SSA do primeiro ano, ou seja, no ano passado, né? Que agora eu tô no segundo. Que falava também AUC, né? A gente vê. Falava também sobre essa estalagmite, estalactite, mas era puxado para um outro lado, mais para um lado da química. Também era uma questão triste, viu? Depois eu fui resolver o negócio. A quantidade de coisa que você tinha que saber para poder responder aquela questão era um absurdo. Às vezes a UPE, o SSA, eles pegam pesado, velho. Pesado mesmo. Mas não falo isso nem para assustar vocês, tá? Mas para vocês se prepararem mesmo. O curso que vocês. É porque tá muito cedo para vocês verem isso, né? Normalmente você já vê logo se, tipo, a galera do segundo ano é mais atenta nisso, mas você já vê se o curso que você quer tem na UPE, sabe? Porque a UPE, para quem não sabe, a UPE é que faz justamente o SSA. Ela tem alguns cursos mais específicos, sabe? Tem muitos cursos que a galera quer que não tem na UPE. Aí só pelo Enem mesmo. Mas isso aí deixa mais pra frente. Mesmo que atualmente não tenha um curso que você quer, é bom você fazer porque mais pra frente você pode trocar de ideia e querer um curso que tem na UPE. E aí você tarde demais. Então é sempre bom fazer. Mas vamos lá. Essa é bem... Ah, e só a Ana Lu falou. Eu quero a resposta de Júlia e de Heitor também. Mesmo que vocês errem, pessoal. Cadê, pessoal? Eu acho que é C. Pronto. Vou fazer então. Vamos lá. Vou de A. Beleza. Então tá bem disputado. Jogo bom é assim. Água mole em pedra dura. A maioria das cavernas é formada pela reação química entre água e rocha. Tudo, tudo começa com as chuvas coletando o gás carbônico da atmosfera e do solo. Em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes à erosão. Esse processo, associado à ação de rios subterrâneos, vai abrindo fendas no solo e em centenas de milhares de anos acaba esculpindo imensas galerias. Foi essa corrosão que criou um belo relevo rochoso à direita, acho que foi alguma foto que ele botou lá. Um belo relevo rochoso à direita. Na gruta de Janelão, em Januária, Minas Gerais. A mesma decomposição geológica gera sais como carbonato de cálcio, que são transportados e depositados em outras regiões. Eles, então, dão origem a novas pedras, com, com na caverna, não vou falar com esse nome aqui, em Eldorado Paulista, São Paulo. Essas pedras formam estalactites quando descem do teto e estalagmites quando se erguem do chão. Beleza. Então aqui ele falou sobre um processo que envolve essas águas que vêm tanto de rios, que ele falou, né? Qualidade de pele permeável, extremamente resistente à erosão. Esse processo associado à ação de rios subterrâneos. Isso. Chuva e rios subterrâneos foi como ele falou que esse processo aconteceria. Então a gente começa logo aqui. Esse processo de formação das cavernas descrito acima, assinale o que for correto. É uma consequência da ação endógena. Eita. Aqui a gente já tira por aqui, ó. Consequência da ação endógena. Porque endógena é do interior da Terra. Aqui ele falou em relação à chuva, em relação a rio, que são agentes do exterior, são exógenos e não endógenos. Aí a gente já tiraria essa letra A. Deixa eu ver o resto dela.
de transformação do relevo, o que é evidenciado no trecho. Esse processo associado à ação de rios subterrâneos vai abrir fendas no solo. Mesmo sendo rios subterrâneos, pessoal, ainda é exógenos. Eu entendo a ideia de pegar rio subterrâneo, pensar interior, mas do interior mesmo que a gente vai ter, vai ser só vulcanismo, tectonismo e os abalos sísmicos. Do interior é esses três. Mesmo que seja um rio subterrâneo, rio também que é oriundo de chuva, né? Então, não é letra A. Sai a letra A. B. É uma consequência da ação do tectonismo, o que se torna evidente no texto quando se afirma que a mesma decomposição geológica gera sais, como carbonato de cálcio, que são transportados e depositados em outras regiões. Aqui ele citou o tectonismo para a gente, mas lá no texto, novamente, ele fala tanto aqui no começo, tudo começa com as chuvas. Tudo começa com as chuvas. Aqui mais para frente ele fala também justamente dos rios. Então não é tectonismo, sai também. Não que seja a letra C, mas eu vou logo para D e depois eu volto para C. A D fala assim: trata-se de um processo que origina novos tipos de relevo. Para originar novos tipos de relevo, a gente sabe que os processos triste faz parte. A gente sabe que para originar novos tipos de relevo, não é uma característica de processos exógenos, que são externos ao relevo. Então, eles vão modelar o relevo e não formar o relevo. Disso a gente já tira essa questão aqui. Que origina não. Novos tipos de relevo, ou seja, é um processo de formação e não de transformação da superfície, mas seria no caso transformação. O que se faz evidente em eles, então, dão origem às novas pedras. Não, dão origem não. Calma. Dão origem às novas pedras, como as vistas acima, na caverna do diabo. Em Eldorado, que nome feio, velho. Mas tá certo. Que aí, no caso, esses processos eles não vão criar novas pedras. Vão dar uma nova cara a elas, por exemplo. Então, a gente vai tirar a letra D. A gente fica com a letra C. Trata-se de uma consequência da ação dos agentes exógenos, transformação do relevo, o que se percebe no seguinte trecho do texto. Em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes à erosão. Então ele está falando que mesmo as rochas que são muito resistentes à erosão vão sofrer essa erosão com essa chuva que está melhorada por conta desse gás. Então, letra C. Acontece, pessoal. É muito bom quando a gente erra, porque a chance de a gente errar de novo a mesma coisa é muito baixa. Tem algum macete para lembrar da diferença dos endógenos e exógenos? Sempre me confundo. Então, o que é que eu uso para lembrar disso daí? Eu penso assim: sempre que a gente vê essa palavra endo ou indo, é algo interno, sabe? Sempre que for endo ou indo na língua portuguesa, normalmente é algo interno. Agora, se a gente vê exo, exo, normalmente é algo externo. Então, o próprio nome para mim já me mostra muita coisa. Agora, eu não sei se tu vai conseguir lembrar que endo, indo significa dentro. Mas aí eu acho que fica mais fácil de lembrar assim. Endo, indo significa dentro, então é processo interno. Exo, exógeno é processo externo. Bom, a forma como eu utilizo é assim. Não sei se vai servir para tu. Vou apagar aqui. Vamos lá. Tem essa questão aí. Vê aí o que é que vocês acham. Daqui a pouco eu volto.
Simbora, voltei. É também. Vamos lá, deixa eu ver. Observe a imagem abaixo, beleza? Na, na composição apresentada, temos a formação do basalto através da solidificação do magma. Sobre a composição superficial terrestre, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. Tá, deixa eu focar no que ele quer. Deixa eu pegar o lápis aqui. Sobre essa composição superficial terrestre, calma, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências somente dos agentes endógenos, não, porque a gente sabe que a chuva vai bater aqui, o vento vai bater aqui, ou seja, vão interferir nessa estrutura aqui do relevo. Então a gente já vai tirar essa daqui, deixa eu pegar outra cor. A gente já tira. Somente dos agentes exógenos, não, a gente sabe que ela também vai sofrer dos agentes endógenos, principalmente especificamente em áreas desse tipo, que vai acontecer essa ação aqui de novo, ou seja, uma ação endógena, que vai modificar também esse terreno. Então não é só exógeno, também é endógeno. Dos agentes exógenos e dos processos erosivos, forte concorrente, dos agentes endógenos e das reações do vulcanismo. Quando ele fala assim, dos agentes endógenos e das reações do vulcanismo, na verdade o vulcanismo já entra como um dos agentes endógenos. Então aqui ele não citou os agentes exógenos, que também vão interferir aí. E é tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Perfeito. Aqui ela citou os dois tipos de agente. E aqui na letra C, a gente já tira porque ele acaba especificando demais. Ele fala dos processos erosivos, só que inúmeros processos vão influenciar aí, ou seja, também quando ele fala de processos erosivos, já entra aqui em processos exógenos, né? Ele faz a mesma pegada da D. Então já entra aqui dentro, também é muito específico processos erosivos, tem muitos processos, então sai também. Processo erosivo já vai entrar no processo exógeno, faltou então o processo endógeno, sai também essa daqui. Fica a letra E, a gente finaliza nessa. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa aí, vocês podem falar, viu? Tranquilidade. Ó, essa daí eu peguei pra gente fechar com chave de ouro, ela é um pouquinho mais complicada, ela é um pouquinho mais aprofundada. Cara, essas questões assim, elas me lembram muito SSA, velho. Questões desse tipo aí. Eu lembro que isso aí caiu de uma forma bem legal no SSA. Quais são as perspectivas de vocês por SSA? Assim, nesse primeiro semestre do ano. Vocês estão com muita esperança no SSA? Não estão muito animados? Como é que é? Mais ou menos. Tô entendendo. Rapaz, medo. É, mas o SSA é uma prova mais pesada mesmo. Eu acho que, tipo, a gente só realmente se torna primeiro ano depois da prova do SSA. O Enem, vocês fizeram as inscrições? Vão começar esse ano ou só ano que vem? Eu fiz. Boa. Muito bom, velho. Muito bom fazer o Enem no primeiro ano. Tô com medo também. Tô ansiosa. Eu já fiz. Olha aí que beleza. Isso é uma turma maravilhosa. Tô ansiosa. Oxe, fica tranquilo. Ó, vou te dizer. O Enem é muito fácil, velho. É muito, muito, muito fácil, velho. Tipo, é porque assim, claro que vai de pessoa para pessoa, sabe? Mas com o que a gente aprende, o que é um peido pra quem já tá na merda. É, realmente, velho. Mas isso aí, tanto. Ó, o Enem é mais tranquilo. O SSA vai ter que se esforçar um pouquinho, velho. No primeiro ano eu fiz o Enem, a nota da redação. Eu nem fazia redação muito bem, velho. Nem fazia redação muito bem. Minhas notas eram tipo 700, 800. A maioria eu ainda pegava 800, sabe? 840, de vez em quando 880. E aí eu fiz o Enem 840, tranquilinho. Da mesma ideia do que eu faço na escola, tá ligado?
E tu vai perceber que na escola as redações eles cobram mais nas redações da escola do que no Enem. Sinceramente, eu acho que o Enem é mais resistência do que conhecimento, realmente. Porque muitas das questões do Enem em si são fáceis, tu faz tranquilamente. Só que depois de tantas questões, tu já não tá aguentando mais. É bem mais resistência do que conhecimento. Aí o SSA, o problema dele é o quê? Ele é conhecimento e é resistência, é os dois. Mas o SSA ele é uma mão na roda incrível, velho. Tipo, é uma oportunidade incrível. Porque o Enem é uma prova só. Você faz, ou você passa ou você não passa. O SSA você faz uma prova, tira a nota. Faz outra prova, tira outra nota. Faz outra prova, tira outra nota. São 3 notas que você vai tirar, cara. Sua nota aumenta muito com isso, velho. Principalmente quando o terceiro ano, que é 40% da nota total. Então, tipo, o SSA em si é uma oportunidade incrível, velho. Não percam essa oportunidade. É uma oportunidade muito boa mesmo. Então, tipo, façam os dois, velho. Façam os dois. Até se não tiver o curso que você quer na UPE. Faça o CSA também, velho. É muito importante. É difícil? É, mas você tem 3 anos. Não é porque você não foi muito bem agora que você não vai conseguir. Até porque o segundo ano, teoricamente, vai ser mais fácil, você consegue recuperar. O terceiro ano é 40% da nota, ou seja, sua nota vai subir muito. Qualquer um que eu passar tá bom, não, que é isso. Oxe, eu brincava muito assim. Antes, todo mundo me perguntava, tu quer ser o quê? Aí eu, o que a nota der tá bom. O que a nota der. Mas só brincando mesmo. Vocês têm o que em mente agora no primeiro ano? O que é que vocês pensam pro futuro? Quer trabalhar com o quê? De todo jeito, só há um caminho. Estudar, né? O trabalhador de CLT. É, mano. É inevitável. O CLT é inevitável. Queria muito TI. Dá pra conseguir. Tranquilo. Principalmente se você pensar assim. É porque o Enem, pô. Depois que vocês fizerem agora, quero medicina. Medicina, eu penso assim, na UPE é uma oportunidade muito boa, sabe? Eu penso muito em medicina. Quero medicina de fato, sabe? E aí na UPE é uma oportunidade muito boa, mas também depende de onde você quer. Eu vi em relação à nota de corte de Garanhuns. É longe? É. Mas a gente tem que fazer o que dá, sabe? A gente tem que se colocar onde dá. Assim, de Garanhuns foi 71 a nota de corte. Então, tipo, é algo totalmente alcançável, tá ligado? Totalmente alcançável mesmo. A UPE é uma mão na roda incrível para isso. Mas se não der, aí vai pro Enem mesmo. Agora, o Enem, aí pra medicina, rapaz, aí tu vai ter que estudar muito, 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 muito mesmo, velho. Muito, muito, muito mesmo, porque a nota de corte é altíssima, é altíssima, altíssima, altíssima. Ó, se eu pudesse me dar uma mensagem para eu no começo do primeiro ano, eu falaria: dá um foco maior no SSA, porque tu vai ter uma oportunidade incrível de entrar na medicina pelo SSA se tu se esforçar mais nele. Então, se vocês puderem, se esforcem muito no SSA, velho. Façam algumas provas com antecedência, estudem muito para ele, porque ele é só o que você viu no ano. Fico um pouco receosa em relação ao Enem, porque vi gente dizendo que 800 em redação para algumas áreas é baixo. 800 é bem baixo para algumas áreas. Só que, tipo, quando eu fiz no primeiro ano, eu tirei 840. Então, agora eu espero tirar o quê? Pelo menos uns 900. Eu evolui muito. Eu nunca imaginei que a redação que eu tinha feito no primeiro ano ia ser 840, porque foi uma redação bem ruim, bem, bem, bem ruim mesmo. Eu hoje, quando vejo a redação que eu fiz, eu percebo quão ruim aquela redação era. E deu 840. Hoje eu tô 1000 vezes melhor do que aquela época. Claro que cada redação, cada tema é um tema. Pode ser que esse ano venha um tema terrível para mim, eu tire a mesma nota ou tire uma nota pior. Cada tema é um tema, mas eu já sei fazer muito mais coisas do que eu fazia na minha última redação. E naquela eu já teria 840. Eu vejo aquela redação hoje e penso, isso aqui é uma redação de quem não sabe fazer redação. Com o que eu sei hoje, eu penso assim. Então, tipo, redação em si, 800 é baixo para algumas áreas, mas é mais tranquilo de tirar notas maiores. Claro que não é todo mundo que vai tirar 1000, mas é tranquilo para tirar notas maiores. 880, 900, 940, dá pra gente alcançar se a gente se esforçar, sabe?
800 até pode ser baixo para algumas áreas, mas dá para se esforçar. O problema são as outras áreas, linguagens, essas coisas, que vai complicar muito a sua vida. De verdade mesmo. Mas eu tô falando demais, né, pessoal? Vocês têm que fazer a questão aí. Vamos fazer que essa daí já é a saideira. Porque se dependesse de mim, passava um tempão aqui só falando de vestibular. Mas tá muito cedo para vocês, né? Vocês estão começando o primeiro ano agora. Fica de boa. Relaxar um pouquinho. Ah, senão eu vou dar uma olhada. Eita, pessoal. É possível que eu caia, mas eu volto. Pera aí. Tô roteando a internet do celular e ele vai descarregar. Apareceu na tela, vai descarregar em 30 segundos, velho. Vou cair a qualquer momento. Eu não tô com o carregador aqui. Que bomba relógio, velho. Que aflição. O que é que eu faço? Deixa eu pegar outra internet aqui. Pera aí. Alô. Dá pra me escutar? Tá travando, tá normal. Alô. Tá normal. Pronto. Ótimo. É porque assim, a internet, eu tô no escritório. Aí o escritório ele fica no primeiro andar. Aí a internet pega aqui, de casa, lá embaixo. Pega aqui, só que não pega tão bem. Aí normalmente eu roteio. Mas descarregou, vai ter que servir essa internet. B, acho que A. E aí, Júlio? Quando tu responder, a gente começa. Rapaz, essa eu fiz não. Beleza, vamos fazer. Vou. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu pegar o lápis. Simbora. Processos físicos, químicos e biológicos associados às ações antrópicas alteram significativamente o relevo. Observe as figuras a seguir. Com base nas figuras e nos conhecimentos sobre gênese e transformação do relevo, é correto afirmar. Vamos lá. A. A figura 2 mostra que a transformação do relevo e diferenças estruturais das rochas são fenômenos sem correlação entre si. Figura 2 é essa daqui. Cara, essas questões me lembram muito questões da UPE, velho. Porque tem muitas questões que você só tem que analisar a imagem assim, sabe? Ó, vendo essa imagem aqui, na afirmativa, ele fala que as transformações do relevo e as diferenças estruturais das rochas são fenômenos sem correlação entre si.
Só que ele está falando que não tem correlação entre si. Só que as transformações do relevo têm correlação entre si. Aqui você percebe que você tem um riozinho, aqui você tem já algumas formações, ó, diferentes do relevo, porque a água bate aqui, se acumula, vem para o rio, essa água tira sedimentos daqui. O fato de eu ter diferentes relevos aqui indica que aqui sofreu uma erosão, um intemperismo em si. E aí a água escorre, vai para algum lugar, tem um riozinho aqui. Então a gente percebe que transformações do relevo têm alguma relação entre si, só olhando para essa segunda imagem aqui. Então não é a letra A. Vamos para B. Tá saindo meu áudio direitinho, né, pessoal? Dá para entender direitinho? Sim, pronto. Vamos lá. B. Conforme indicam as figuras 1 e 4, ações antrópicas, tipos de rochas, clima, declividades topográficas e duração dos processos são fatores atuantes na diversificação das formas do relevo. Tá, vamos ver aqui a figura 1 e a figura 4. Figura 1 é isso aqui. Figura 4 é essa aqui. Ele fala o seguinte: conforme indicam as figuras 1 e 4, vamos analisar primeiro a figura 1. Ele fala aqui sobre ações antrópicas, claramente não é em relação à figura 1, deve ser em relação à figura 4. Ações antrópicas são ações do ser humano, tá, pessoal? Aqui na figura 4 a gente tem prédios, construções, então eu identifico que ações antrópicas ele deve estar falando em relação a essa daqui. Aí ele fala tipos de rocha, clima, declividades topográfica e duração dos processos são fatores atuantes na diversificação das formas do relevo. Por enquanto é uma boa pretendente. Aí na 4 ele fala aqui das ações antrópicas, e aí a gente tem aqui ações antrópicas são fatores atuantes na diversificação da forma do relevo. Beleza, ações antrópicas fazem parte, até porque a figura 4 mostra isso aqui claramente para a gente. Aqui a gente não tem uma cidade, o relevo está normal. Aqui onde a gente tem uma cidade, a gente percebe que houve uma erosão bem maior. Então, a B é uma ótima pretendente para a gente. C. A figura 4 mostra que a gênese das formas do relevo está condicionada à dinâmica de apropriação e uso do solo urbano. Quando ele fala aqui gênese das formas do relevo, ele está falando de criação do relevo. Se ele está falando de criação do relevo, não tem outra. Agente endógeno e não exógeno, como é, por exemplo, esse tipo de erosão aqui, erosão antrópica. E ele falou justamente em relação à quarta figura. Então ele está dizendo que essa quarta figura aqui, ou seja, as relações de apropriação e uso desse tipo de solo vão influenciar justamente na gênese das formas do relevo, mas não na gênese, na transformação, não na criação. Então a C sai. D. As figuras 1 e 4 mostram que o intemperismo, erosão e a cobertura vegetal são irrelevantes na transformação do relevo, cuja dinâmica revela a existência de processos autônomos. Figura 1, essa daqui, figura 4, mostra que o intemperismo, a erosão e a cobertura vegetal são irrelevantes na transformação do relevo. Não. Quando a gente olha propriamente para essa 4 aqui, a gente já vê isso. Olha quanta erosão, quanto intemperismo houve aqui. A própria construção urbana aqui é uma erosão, erosão antrópica. Então, não é a D. Ele está dizendo aqui que são irrelevantes? Não. E por último como a figura 1, como mostra a figura 1, os processos de gênese, gênese e transformação, tá, vamos ver para onde ele vai levar esse caminho, pode ser que esteja certo. Gênese e transformação do relevo são intensos nas médias e altas vertentes e nulos nas áreas de deposição. Como mostra a figura 1, os processos de gênese e transformação do relevo são intensos nas médias e altas vertentes e nulos nas áreas de deposição. Aqui eu vou tirar realmente por essa gênese, porque quando a gente olha para essa primeira imagem aqui, qual o tipo de gênese, qual o tipo de criação de relevo, não transformação, mas qual tipo de criação do relevo que você vê aqui? Gênese do relevo.
Não tem gênese do relevo aqui, então eu já vou tirar por ela aqui mesmo. Ele também fala de uma parte de altas e médias vertentes aqui, que seriam justamente as... Como é que eu posso dizer? As, como se fossem as bordas de um, por exemplo. A gente tem um rio aqui embaixo, segue reto, aí aqui em cima é uma montanha, né? Aí tem esse rio aqui. A propósito, falando nisso, eu não sei se vocês chegaram a ver... Peraí. Não sei se vocês chegaram a ver isso ou se faz parte desse conteúdo em específico. Acho que faz. Mas vocês sabem o que quer dizer quando vocês encontram um rio reto? Um rio completamente reto. E aí? Não. Normalmente esses rios que vão estar completamente retos, eles se encontram em locais onde houve uma falha. Então, onde houve uma falha geológica, a gente normalmente vai ter esses rios completamente retos. Outra coisa, rios que estão assim, ó, fazendo muitas curvas. Como é o nome desse que a gente tá para esses tipos de rio? Em que tipo de região ele acontece? Acho que também não viram, né? Esse tipo de rio a gente chama de rio de meandro. Esse rio aqui eu não sei se vocês viram ainda. Esse daqui, em relação às falhas, é interessante saber. Normalmente onde tem uma falha, o rio corre assim, retinho, bem retinho. E onde tem um rio assim, com muitas curvas, a gente chama de um rio de meandro, porque é uma área plana. E como é uma área plana, ele vai descendo, fazendo muitas curvas nessa área plana. Mas eu acho que especificamente esse daqui vai ser mais útil para vocês, que é o da falha. Mas voltando, as vertentes que seriam justamente essas bordas, essas meio que margens aqui que vão dar nos rios. Médias e altas vertentes, transformações de relevo são intensos nas médias e altas vertentes e nulos nas áreas de deposição. De fato, quando a gente tem vertentes médias e altas, a gente vai ter um processo de transformação mais intenso do que em áreas de deposição, que é onde ocorre justamente a... Mas não, porque quando a gente fala transformação, deposição de sedimentos também é transformação do relevo. Então, tanto na deposição, o que é áreas de deposição de sedimentos, por exemplo, eu tenho um alto índice de transformação, tanto nas vertentes, que são essas áreas em que a chuva vai bater com mais intensidade, por exemplo, tanto em áreas de deposição, eu tenho muita transformação do relevo. Isso, e principalmente quando ele fala que é a questão da gênese, porque isso aqui não vai gerar um novo terreno. Isso aqui é sobre transformação do terreno. Principalmente quando a gente olha nessa figura 1 aqui, a gente percebe isso. E aí a gente volta para essa alternativa B aqui. Conforme indicam as figuras 1 a 4, calma, as figuras 1 e deve ser 1 e 4, né? As ações antrópicas, tipos de rochas, clima, declividade topográfica e duração dos processos são fatores atuantes na diversificação das formas de relevo. Isso aqui, se vocês pararem para pensar, a gente não precisa nem da figura 1 e 4 para dizer. A gente sabe que, por exemplo, ações antrópicas, tipos de rocha, clima, declividades topográficas, duração de processos, são fatores que vão atuar e vão atuar diversificando as formas do relevo. Então, a gente, sem olhar para essas figuras, já perceberia isso. E olhando para essas figuras mais ainda, a gente percebe aqui que não tem ação antrópica. Aqui a gente está bem uma região plana, bem plana. E aqui a gente percebe onde já tem ação antrópica. Olha como ficou. Então a gente percebe que ações antrópicas, por exemplo, são processos sim atuantes na diversificação na forma do relevo, com certeza. E aí ele caracteriza mais ainda tipos de rocha, clima, diversidade topográfica e duração dos processos, com certeza. Então, letra B, a gente fecha nessa. Foram todas essas questões aí, eu vou procurar mesmo agora, vou procurar de verdade, para ver se eu acho essa prova nossa de geografia. Aí eu mando lá no grupo para vocês. Eu já perguntei para umas 3 pessoas, ninguém tem. Talvez eu tenha guardado, mas eu não tenho certeza. Aí se eu encontrar, eu mando ela lá no grupo para vocês, beleza?
Coloca essas questões lá também. Pronto, vou colocar agora. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? De boa? Não, não, suave. Pronto, então valeu. Boa noite aí pra vocês. Até amanhã. Tamo na reta final já. Valeu, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.